leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler 2 versículos no capítulo 7. 2 versículos no capítulo 7, que é o versículo 13 e 14. E depois nós leremos Mateus capítulo 3, os 10 primeiros versículos. Diz assim, 13 e 14 do capítulo 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Capítulo 3 de Mateus, os 10 primeiros versículos. Diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Amados, lição de número 2, que tem por título a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Nós tivemos aqui nos 2 últimos domingos falando sobre o novo nascimento e a importância de nascermos de novo. E uma vez que nós escolhemos, posso assim dizer, escolhemos a Cristo Jesus, ou seguir a Cristo Jesus, Jesus ele deixa bem claro em Mateus capítulo 7 que o caminho é estreito e a porta também. Hoje, na lição, nós iremos entender um pouco essa analogia que Jesus faz sobre a porta estreita e o caminho estreito. Nós vamos entender um pouco sobre o caminho da salvação. Para quem esteve aqui nos meses em que a gente estudou sobre salvação, vai entender perfeitamente, ou já entende perfeitamente, porque nós ficamos um longo prazo falando sobre o caminho da salvação. E Jesus aqui ele faz uma analogia. E essa analogia nos ajuda a entender por que é estreito o caminho e por que a porta é estreita. Na lição de hoje, nós vamos responder a 3 perguntas, tá? E nós veremos essas 3 perguntas, ou podemos assim pensar, temos essas 3 perguntas que a lição vai responder, que é a primeira pergunta:
o que significa a analogia de Jesus concernente à porta estreita e o caminho apertado. Tá? A segunda pergunta, por que devemos escolher a porta estreita? E a terceira pergunta, de que maneira o pecador pode entrar pela porta que o leva para o céu? Essas três perguntas, no final da lição, a gente vai ter respondido essas três perguntas. Só que antes da gente entrar na meditação, eu gostaria de perguntar aos irmãos, se os irmãos, que aqui, né, só temos os conhecedores, pessoas que conhecem de fato a passagem, acredito que não será difícil de responder essas perguntas, resumindo, em uma única palavra. Se eu perguntar para os irmãos assim, o que significa a analogia de Jesus concernente à porta estreita e o caminho apertado? O que significa essa analogia? Em uma única palavra, você conseguiria responder? Resumir em uma única palavra? Parecido. Arrependimento? É. Renúncia? Renúncia. Renúncia. Analogia. O que significa a analogia de Jesus concernente à porta estreita e o caminho apertado? Renúncia. Tá? A segunda pergunta. Por que devemos escolher a porta estreita? Em uma única palavra. Salvação. Terceira pergunta. De que maneira o pecador pode entrar pela porta que leva para o céu? Você respondeu. Arrependimento. Então nós conseguimos resumir em uma única palavra a resposta para cada uma das três perguntas. Tá? Renúncia, salvação, arrependimento. Ao longo da lição, nós vamos ver exatamente isso. Renúncia, salvação e arrependimento. Recapitulando, foi muito bem falado nos últimos 2 domingos o que o novo nascimento causa na nossa vida. E quando nós entendemos o princípio, o conceito do novo nascimento, nós conseguimos compreender melhor por que a renúncia, por que o arrependimento, por que a salvação. E aí entra a analogia de Jesus. O caminho é estreito e a porta também. Não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil. O novo nascimento, nascer de novo, exige renúncia e arrependimento. E daí que muitas pessoas não conseguem entender que foi um ponto muito bem explicado nos últimos domingos, nos últimos 2, que é o quê? Não devemos pensar no que pode ou não pode, mas sim ter a capacidade, pelo Espírito da transformação, de simplesmente não ter o interesse, não ser interessante mais. Uma vez que eu não tenho mais interesse por certas coisas, aquilo não me faz mais falta. E é nessa parte em que muitos não conseguem entrar pelo caminho estreito e passar pela porta estreita. Só que Jesus, vamos lá. Jesus ele faz uma analogia usando porta e caminho. É interessante a gente entender que naquele cenário, né, nessa época bíblica, nos tempos bíblicos, era comum uma cidade ser murada.
muito comum ser murado e ter porta, né? E também caminhos que levavam até aquela porta. Muitas das vezes a cidade era muito fortificada nos muros, mas a porta tinha que ser muito mais forte. Por quê? Normalmente os inimigos, ao quererem invadir uma cidade, dificilmente eles iam lutar para pular o muro, porque normalmente as muralhas eram feitas já pensando para ser impossível alguém alcançar o topo da muralha, certo? Então, normalmente eles armavam emboscadas para atingir a porta da cidade. A porta da cidade tinha que ser tão forte ou até mais forte do que os próprios muros. Tinha que ser mais vigiada, tinha que ter mais segurança do que até em volta de toda a muralha, embora houvessem sentinelas espalhados por todos os muros. Então Jesus ele usa do que era comum naquela época para mostrar para eles, olha, a salvação, o caminho, ela não é uma porta larga, como uma porta de uma cidade. Muitas das vezes haviam aldeias, se a gente for estudar, né, a cultura daquela época, principalmente, não sei hoje em dia mais, mas eu tenho um livro em casa que fala sobre a cultura da época, a geografia daquela época, e havia até pequenas aldeias, tá, que eram muradas, que quando você olhava por fora, você via uma portinha muito pequenininha, que muitas das vezes as pessoas tinham que passar até que meio que encolhido. Não era uma porta gigante. Só que quando entrava para dentro daquela, passava por aquela porta e entrava na aldeia, chegava ali dentro e encontrava um lugar aberto, com muita pastagem, com um campo verde, com muitas ovelhas pastando. E muitas das vezes o caminho para chegar nessa portinha, para conseguir passar por essa porta e entrar nessa aldeia, não era um caminho bonito como a entrada de uma grande cidade, mas era um pequeno trilho, cheio de acidentes. Muitas das vezes tinha que subir ladeira, descer ladeira, até chegar nessa aldeia. Então Jesus ele pega e faz uma analogia, usando o que podemos dizer, o que seria fácil para aquelas pessoas poderem assimilar, de que para seguir a Jesus, para seguir o caminho, para seguir a salvação, teria que haver renúncia, teria que haver arrependimento para alcançar a salvação. Em outras palavras, de uma forma bem figurada, se alguém quisesse de fato encontrar verdes pastos, os mais belos, teria que ir lá naquele cantinho aonde quase ninguém ia, por aquele trilho acidentado, passar por uma pequena portinha onde, olhando de fora, ninguém dava nada por ela, mas quando passa por ela, tem um grande pasto verde e muitas ovelhas pastando. Então, quando nós olhamos para essa descrição que Jesus fala, ele já mostra que, olha, é simples, mas exige renúncia. E seguir a Jesus é simples, mas exige renúncia. E a renúncia, muitas das vezes, torna pesado, torna difícil. Porque existem pessoas que têm, de fato, uma verdadeira conversão, uma conversão genuína, um verdadeiro encontro com Cristo. E a ação do Espírito Santo, ela é enorme, ela é muito grande dentro da vida daquela pessoa, ou na vida daquela pessoa.
Só que existem pessoas que já é um processo. Já é um processo. Existem pessoas que ela aceita, ela ouve o evangelho, ela ouve a pregação, ela ouve o ensinamento da palavra, ela até se interessa, mas ela não se entrega totalmente. Ela ouve, ela passa uma vida inteira ouvindo a palavra, ela passa uma vida inteira sabendo o que é a verdade, ela passa uma vida inteira conhecendo o caminho, mas não se entrega. Eu não posso dizer que seja uma pessoa convertida, porque aquele que nasce de novo, ele precisa, o que a gente aprendeu nos últimos domingos? Reaprender tudo de novo. Então existem muitas pessoas que de fato não experimentaram do novo nascimento ou da conversão, não entram no caminho estreito e na porta estreita, porque apesar de ouvirem e passarem uma vida inteira ouvindo a palavra, olhando, vem nos cultos, faz isso, faz aquilo, mas ela não denuncia o pecado, os hábitos. Não há arrependimento na vida dela. O caminho é apertado. Quando olhamos para o caminho apertado, nós estamos falando sobre conduta e a maneira de viver. Quando nós olhamos para essa expressão lá de Mateus 7, os 2 versículos que a gente leu, o versículo 13, ele diz assim, 7,13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aí no 14 ele diz: E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Veja bem, essa expressão de caminho apertado que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 7, ele vem de um verbo no grego que significa literalmente espremer, assim como espreme uva, apertar, amassar, no sentido no sentido figurado, por exemplo, metaforicamente falando, é se aborrecer, é afligir, é se angustiar. Tá? Entenda isso. O caminho apertado, vindo do grego, a expressão no grego, ela tem um sentido metafórico, um sentido, eu posso dizer assim de uma forma mais simples, figurado, que é o mesmo que você se angustiar, que você, como ele diz aqui, se aborrecer, se afligir. Por que isso acontece? Porque se nós entendemos que o caminho apertado aponta para a conduta, a maneira de viver, tá? Muitas das vezes a nossa carne, o nosso eu, o nosso ser, ele vai se angustiar. Porque nós sabemos que a nossa carne, ela ainda tem a natureza pecaminosa. E muitas das vezes a sua carne vai lutar contra o seu espírito, se não todos os dias. Enquanto o meu espírito luta contra a minha carne para me manter junto a Deus, a minha carne luta contra o meu espírito para afastar de Deus, porque ela é pecaminosa ainda. E o pecado nos afasta de Deus. Muitas das vezes, no meio dessa batalha, vai te gerar aflição, vai te gerar angústia. Mesmo que você não tenha interesse de fazer certas coisas, muitas das vezes vai haver o conflito da carne e do espírito, que você vai sentir essa aflição, você vai sentir essa dificuldade, porque você está trilhando
um caminho apertado, um caminho estreito. Dois exemplos que nós podemos usar é muitas das vezes, aqui na Alemanha até que eu não vejo muito isso ser comum. No Brasil isso era muito comum acontecer. As pessoas rirem de você por você ser cristão. As pessoas debocharem de você porque você num domingo está vindo à igreja. As pessoas te chamarem de bobo. Porque podia estar fazendo outra coisa, mas tu está dentro da igreja. Em pleno domingo de sol. A própria palavra, digamos assim, denominação, crente já, eu que era fora, eu lembro que era muito dito, o crente lá. Já era muito pejorativo, como se de fato denominar a pessoa como crente. Exatamente. Isso gera angústia, isso gera aflição para muitas pessoas. É uma realidade. Muitas pessoas enfrentam isso dentro de casa. Dentro de casa. Principalmente quando no casamento só um é cristão. E muitas das vezes gera o conflito. Por que tu vai para a igreja de novo? O que tu vai fazer na igreja de novo? Isso gera angústia, aflição. Você precisa manter a sua escolha, a sua opção de pé. Você precisa sustentar a sua fé. E sustentar a sua fé, nesse momento, gera conflitos. Gera aflição. Então, a forma como você vive, a forma como você anda, isso muitas das vezes vai gerar conflito em você. Muitas das vezes vai gerar aflição. Mas porque você está trilhando o caminho estreito. E Jesus deixou isso claro. O caminho largo, muitos entram por ele. É fácil trilhar pelo caminho largo. Agora o caminho estreito é difícil. É difícil. Por isso que temos em nós a ajuda do Espírito. Porque se não fosse a pessoa do Espírito Santo em nossa vida, sozinho a gente não trilha. Sozinho a gente não caminha. Se não for a pessoa do Espírito Santo sobre a sua vida, você é incapaz de conseguir sair da sua casa e vir cultuar. Você é incapaz de ouvir uma afronta à sua fé e você simplesmente ignorar e continuar seguindo a sua fé. A porta é estreita e o caminho é estreito. E quando nós falamos de caminho, o que é que nós aprendemos quando a gente estudou sobre salvação? Que salvação não se resume só a ser isento ou livre da condenação do inferno. Salvação é andar como salvo, viver como salvo. Então eu ando como salvo, eu vivo como salvo. E isso vai gerar ou vai incomodar muitas pessoas ao seu redor ao longo da sua vida. Muitas pessoas se incomodarão. Porque você anda como salvo, porque você fala como salvo, porque você vive como salvo. Muitas pessoas vão se incomodar com isso. Mas é o preço que nós pagamos. É o caminho que nós temos que trilhar. Esse caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de uma forma concreta. É esse caminho apertado que nos faz refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Eu dei até agora o exemplo de pessoas que te afrontam, de pessoas que criticam a sua fé, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o que você faz ou não no seu domingo, por exemplo. Mas também é
como nos ensinamentos de Jesus, por exemplo, amar o seu inimigo. Amar aquele que te aborrece. Entender que ele ainda é uma alma e que Jesus também morreu por ele. Esse é um caminho apertado. Você estender a mão com amor para aquela pessoa que só faz o mal é um caminho muito apertado. Não praticar a hipocrisia. O que é praticar a hipocrisia? É você falar algo para alguém fazer que você mesmo não faz. Ah, faz isso. E dá-lhe uma lição de moral na pessoa. Mas você mesmo não faz. Que era o que os fariseus faziam, né? Imputavam sobre o povo todo um jugo, todo um fardo que eles mesmos não faziam. Ou se tivesse que fazer, não seriam capazes. E muitas das vezes, as pessoas querem te dar um ensinamento, querem te dar uma correção, querem te dar, né, como diz, uma lição de moral, mas não é capaz de viver o que está falando, de não praticar a hipocrisia. E aí entra a parte de não praticar a hipocrisia, entra a parte do ego, da soberba. Tem muita gente soberba, tem muita gente com ego forte, tem muita gente orgulhosa, cabeça dura, né? Que vale o que eu estou falando para vocês, para mim não vale o que vocês falam para mim. Né? Olha o caminho apertado. E principalmente, acumular tesouro no céu. Acumular tesouro no céu é um caminho apertado. Tá? Vamos ler lá em Mateus, capítulo 5. Eu quero ler 9 versículos. Mateus, capítulo 5. Versículos 39 ao 48. E aqui nós vamos entender. Olha só, do versículo 39 ao 48. Diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Sabe o que é resistir ao mal aqui? Que ele está falando, não resistais ao mal, não confronte ele. Não entre numa de bater boca. Tá? Isso é o que ele está falando, para não resistir ao mal. Não vamos interpretar errado. Ah, a Bíblia diz que eu não posso resistir ao mal. Né? Um lado a Bíblia manda fugir da aparência do mal, e na outra você lê que não pode resistir ao mal. Vigiem. Aqui, resistir ao mal é ficar confrontando, batendo boca, discutindo. Por isso que Jesus fala: se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Não resiste. Sabe o que em outras palavras? Começou a discutir, querer arrumar confusão. Amém. Desculpa. Tá? Segue o teu caminho, eu sigo o meu. Fique em paz. Se for, infelizmente, entre irmãos em Cristo, que infelizmente isso acontece, é falar, me perdoa. Ah, mas eu estou certo. Como é que eu vou pedir perdão? Me perdoa. Ofereça a outra face. Desculpa ter falado assim, me perdoa, vamos viver em paz? Amém? Acabou, resolveu, segue o seu caminho. Não resista. Não deixe o seu ego, o seu orgulho, a sua soberba tomar conta de você. Seguindo. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Entende? Ah, leva isso aí também, ó. Quer? Então toma, fica aí. Tu quer sentar no meu lugar aqui, nesse aqui? Senta logo na fileira toda, toma tudo pra tu. Fica à vontade. Entende?
E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí, ó, Jesus corrige isso aí. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha que caminho apertado isso aí. Hã? É difícil, não é? Veja bem, no 43 Jesus fala assim, ó, vocês ouviram, ama teu próximo e aborrece teu inimigo. Aí Jesus fala assim, eu porém vos digo, ama o teu inimigo, fala bem do que fala mal de tu, ama e ora por aqueles que te odeiam e te maltratam e te perseguem. Olha o caminho apertado aí. Entende? Vamos lá. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? É fácil a gente amar quem ama a gente, né? É fácil tu ser amigo de quem gosta de você. Não é isso? É fácil conviver com quem pensa igual. Eu ter um relacionamento bom com meu irmão Diego, presbítero, é muito fácil, a gente pensa igual. Agora, e conviver com aquele que pensa muito diferente de mim? Né? Aquele que está toda hora confrontando meus pensamentos e minhas ideias. E aí? Como é que a gente confia? Como é que a gente convive com ele? É o que ele está falando aqui, ó. Se amardes, no 46, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? É fácil. Que recompensa que tu vai ter? É aquele mesmo princípio de que vitória que eu tive se eu não lutei? Se eu não tive luta, eu não tenho vitória. Eu só tenho vitória se eu lutar. Entende? Então Jesus está falando assim, que galardão, que recompensa tu vai ter, ou que recompensa tem você só amar os que te amam. Tu não está exercendo nada. Tu não está exercendo a paciência, tu não está exercendo o amor, tu não está exercendo nada na sua vida. Né? Muito fácil. Então Jesus ele vai lá no profundo. Aí o 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Olha aí. Ah não, aqui nós somos uma grande família, né? A gente se ajuda. Aí aquele irmão mais fraquinho na fé, né? Que não está com a raiz muito aprofundada, não está com um alicerce muito forte na rocha, que é Jesus, ele peca. Aí ele se desvia. Aí o que muitas igrejas fazem? Bate a porta na cara dele. Ah, aquilo é um pecador, foi embora. Não é isso que Jesus está falando, não. Jesus está falando aqui, olha. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que vocês estão fazendo demais? É mais do que obrigação a gente se ajudar, se a gente é irmão em Cristo. Agora, e aqueles que caíram na fé? E aqueles que se apostataram? E aqueles que, infelizmente, se deixaram levar pelo pecado e se afundaram de novo? Eles são difíceis. Eles são difíceis. Porque, normalmente, a pessoa que está nesse estado, ele está com raiva da igreja. Amados, eu digo com toda certeza, 90% das pessoas que se desviam, ela não quer ouvir falar de Jesus. Tu vai conversar com ela, ela não quer ouvir esse papo, não. Fala qualquer coisa menos disso. E aí? Devemos saudar essas pessoas. Devemos ir atrás delas.
Devemos continuar amando, devemos continuar orando, intercedendo, abraçando elas. Muitos casos dentro das igrejas de pessoas que se divorciam, de pessoas que, como eu disse, pecam e se desviam. A igreja simplesmente, ela joga para fora e fecha as portas. Olha só, exige correção, precisa-se de correção. Porque a Bíblia diz que tem que ser corrigido, mas não expulso e excluído. Tá? E mesmo que a pessoa venha a optar de que eu não quero mais fazer parte, eu estou em paz com vocês, isso, aquilo, mas eu vou seguir minha vida. A igreja jamais deve falar, deixa de lado. Você pode dar até um tempo para a pessoa respirar, né? Deixa ela lá respirando, pouco a gente vai atrás. Mas não podemos virar as costas. Porque entre nós é muito fácil. E aí é o que Jesus está falando assim. O que nós estamos fazendo demais? Né? Tem muitas igrejas, tem muitos irmãos que batem no peito e falam assim, não, porque eu ajudei meu irmão. Porque eu, fui lá, meu irmão estava passando necessidade, eu fui lá e eu comprei um monte de comida para a casa dele, eu ajudei, porque ele estava depressivo e eu fui lá. Jesus está falando assim, você está fazendo demais. É mais do que a tua obrigação. É mais do que o seu dever em Cristo Jesus ajudar o seu próximo, o seu irmão. Seguindo, para a gente conseguir concluir tudo aí, se Deus quiser. 48, o último versículo. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Veja bem, entendemos que se cumprirmos o que Jesus está dizendo, acumulamos tesouro no céu. Tá? Porque estamos vivendo em obediência. Estamos vivendo em obediência. E agora, diante de tudo, dos versículos todos que a gente leu, eu pergunto novamente, é fácil acumular tesouro no céu? Não é fácil. Não é fácil acumular tesouro no céu. É possível, mas não é fácil. Devemos, mas temos que nos esforçar. Por isso, o caminho apertado. Agora, quando a gente olha em contrapartida o caminho largo e espaçoso, a porta larga e espaçoso, significa em contrapartida, enquanto o caminho estreito, o caminho apertado é a sua conduta de vida no caminho da salvação, a porta larga e o caminho largo é aquela pessoa que quer viver de acordo com as suas próprias vontades. É aquela pessoa que diz da boca para fora que não, eu quero seguir a Jesus, mas eu quero ficar do jeito que eu estou. Entende? Sabe, a analogia sempre que a gente faz, que é o quê? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. Então não importa a forma como você está, não importa a forma como você vive, venha a Cristo. Se achegue a Jesus. Só que em contrapartida, Jesus também diz, num outro versículo, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renúncia. Arrependimento. Só que Jesus, em Mateus capítulo 7, nos nossos versículos base, ele deixa muito claro, no versículo 13, que a porta larga e o caminho largo conduz à perdição, e aí ele diz assim, e muitos são os que entram por ela. Porque é muito fácil você
querer chegar a Jesus, mas continuar vivendo a vida que você vivia lá fora. É muito fácil. E muitas igrejas, infelizmente, têm adotado isso. Para ter o prazer de ter uma igreja cheia. Para ter o prazer de ter uma igreja superlotada. Como diz o ditado, saindo pelo ladrão. Mas aí você vai ver, a pessoa veio como estava e continuou como estava. Com os mesmos hábitos, com os mesmos desejos, com as mesmas práticas. Cadê o novo nascimento? Cadê a mudança de vida? Ou seja, muitas pessoas entram pela porta lá, tá? E expressam as suas crenças e valores segundo a sua própria vã maneira de viver. Não, eu acho que isso é o certo. Não me sinto culpado por isso. Quando eu faço tal coisa, aquilo não me incomoda. Então, estou em paz com Deus. Só que quando chega numa igreja que de fato fala o que a Bíblia ensina, aí a pessoa se ofende, a pessoa se magoa, a pessoa diz que é muito duro isso aí, isso é muito, como é que falaram uma vez, meu Deus? Tipo de ordem, né? Me fugiu a palavra, perdoa. Mas tem muitas pessoas que dizem, isso aí é muita, oh meu Deus, me ajuda assim, com a palavra, me fugiu da mente. É como se fosse lei, né? As pessoas vale o que você fala. Tirania? Isso! Né? Não, porque lá tem que ser assim. Não tem que ser assim. Já tinha caído no banco. Deu um susto. Ou seja, não é o que a gente fala, é o que a Bíblia está falando. Só que quando de fato você ensina e você fala de fato o que a Bíblia está te mandando fazer, dói. E doer, meu amado, é bom. Senão você está vivo ainda. Pior são aqueles que têm a mente cauterizada, que ouvem e não sentem nada. O coração de pedra. Então, se dói, levanta a sua mão para o céu e ainda agradeça a Deus, porque você ainda está vivo. Ainda tem uma chance. Por mais que você vá para casa, você vai chorar a semana toda vez que você pensar naquela palavra, vai te doer, mas vai gerar frutos de arrependimento. E isso vai garantir a sua entrada no céu. Tá? Muitas pessoas vivem segundo as suas próprias ideias. Era como no tempo de Juízes, né? Lá em Juízes, no capítulo 21, versículo 25. 21, 25, de Juízes. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Nós por nós mesmos, amados, eu sempre vou ver o que é reto aos meus próprios olhos, daquilo que me favorece. É muito comum a pessoa criar toda uma justificativa, toda uma linha de raciocínio para defender aquele ato que ele está fazendo, aquele gosto que ele tem. Não, veja bem, porque é isso, né? Porque por causa daquilo, ele desenvolve toda uma linha de raciocínio como justificativa para justificar a sua maneira de viver. Era assim no tempo dos juízes. Cada um vivia de acordo com o que era reto aos seus olhos. E por isso nós temos a Bíblia.
Porque a Bíblia, ela é neutra. Na escala, ela é o ponto zero. Ela não é nem para menos nem para mais. Ela não pesa nem para menos nem para mais. Nós devemos sair do mais para o menos e sair do menos para o mais. E se encontrar no meio. E por isso que dói. Porque quem está para o lado negativo da escala vai ter que se esforçar muito para subir. Quem está no extremo positivo da escala vai ter que se quebrantar muito para descer. E isso dói. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Lá em João, capítulo 7, versículo 38, a famosa passagem que rios de água viva correrão. Quando nós vivemos segundo o Espírito, ou pedimos para que o Espírito Santo continue nos capacitando, a Bíblia vem nos dizer que, olha, Jesus fala assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E no versículo seguinte você vai ver que ele está falando do Espírito Santo. Nós já estudamos isso aqui na quarta-feira. Quando nós falamos, ou vemos Jesus falar assim, rios, no plural, de água viva, uma única água, diz que essa água vai trabalhar em todas as áreas da sua vida, te capacitando. Por isso são rios. Então, na parte emocional, vamos botar no ego, na soberba, no complexo de inferioridade, naqueles pecados que tu acha impossível conseguir largar os atos pecaminosos, vai aparecendo, vai nascendo rios de água viva. O Espírito que em nós habita, o Espírito que em nós opera, ele tem todo o poder para atuar em qualquer área da tua vida. Em qualquer área da tua vida. Guarde isso muito seguro no seu coração. Em todas as áreas da sua vida que compromete a tua salvação, que te afasta de Deus, o Espírito ele tem o poder para trabalhar, para operar, para libertar, para curar. E além de fazer tudo isso, ele ainda te consola, e ele ainda te ensina, e ele ainda te faz lembrar todas as coisas. Por isso são rios. Porque não é uma única coisa que ele faz. São rios que jorram dentro de nós. Aquele que procura viver segundo as suas próprias ideias, segundo suas próprias maneiras, vãs maneiras de viver, ele precisa ainda ter um encontro de fato com Jesus Cristo. Ele precisa ainda, de fato, se tornar templo do Espírito Santo. Ele precisa ainda pedir a Deus que o Espírito de Deus, a pessoa do Espírito Santo, fique à vontade sobre a vida dele para o reger em todas as coisas, para o guiar em todas as coisas, para o capacitar em todas as coisas. Ele precisa querer, ele precisa crer. Amém? Amém. Alguma pergunta até aí? Algum comentário? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário? Bom, por que entrar pela porta estreita é tão difícil?
por que é tão difícil essa porta estreita? Amados, nós já estamos falando sobre, quando a gente leu em Mateus capítulo 5, sobre os ensinamentos de Jesus. E nós vimos que o caminho é apertado porque nós temos que conviver com várias situações que nos leva ao extremo. Amar o inimigo, orar por aquele que te maldiz, orar por aquele que te persegue, é um caminho apertado. Mas por que agora é tão difícil? A porta está aberta para todos, mas é muito difícil entrar por ela. A porta está aberta, porém é difícil. Por que é difícil? Porque existe em nós muitos impedimentos humanos. Como eu disse, o nosso espírito foi regenerado, mas a nossa natureza, a carne, ainda é de natureza pecaminosa. Ainda é. A Bíblia diz que naquele dia nós seremos totalmente regenerados. E assim como Ele é, nós o veremos. Mas isso ainda não aconteceu. Nós ainda não atingimos a estatura de varão perfeito. O meu espírito é regenerado. O Espírito de Deus testifica com o meu que sou filho de Deus. Mas ainda há o conflito da minha carne com o meu espírito. A minha carne quer fazer uma coisa, o meu espírito quer fazer outra. E isso dificulta a minha entrada pela porta que está aberta. A porta estreita. Por quê? Existe egoísmo, ego inflamado, idolatria, e por aí a gente vai, se você quiser. Jesus ensina o quê? Que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo. Foi o que a gente falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem estiver cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Vinde a mim. Todos. Todos. Vinde a mim. Todos. Só que muitos se chegam a Jesus. Só que aí Jesus fala assim, agora se tu quer ir após mim, herdar o reino dos céus, tem que negar a si mesmo. Você tem que negar a si mesmo. Renúncia, amado. Olha a resposta resumida da nossa primeira pergunta. Renúncia. Negar a si mesmo é renúncia. Renunciar. Para viver a vida com Ele. De uma forma progressiva, em santidade, que nós já estudamos sobre isso aqui, a santificação progressiva do crente, que é cada vez mais intimidade com Deus, para que eu consiga isso no caminho da salvação, para passar pela porta estreita, é necessário renúncia. Vamos ler 3 referências aqui. Eu vou pedir cada um dos irmãos que leiam um, para a gente se ajudar. Irmão Francis, Mateus 16, 24. Vinícius, Romanos 6, 6. E Francine, Gálatas 5, 24. Então cada um já abre na sua própria referência e pode ler. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Irmão Vinícius, pode ler. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja bem, em Mateus, ele está falando sobre, literalmente, renunciar. Paulo fala aos Romanos e aos Gálatas que quando estamos com Cristo, crucificamos a nossa carne, lá junto com Cristo. O que é isso? Uma vez que eu digo ser convertido, uma vez que eu digo ter confessado a Cristo como Senhor, eu estou, ou deveria, como se estivesse declarando que, olha, a partir de agora, mortifico a minha carne para cumprir os ensinamentos de Jesus. Viver. Obrigado. Viver os ensinamentos de Jesus. Volta lá em Romanos, depois a gente volta em Gálatas. Romanos 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Quando há o novo nascimento, quando nascemos de novo, quando confessamos, não, eu quero esse Jesus, eu quero servir a esse Jesus, eu quero viver como Jesus ensinou, eu quero seguir os passos de Jesus. Você tem que ter a primeira coisa no seu coração, que o seu velho homem, então, está crucificado com Jesus. Assim como o homem, ele foi morto, você está mortificando a sua carne. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Por que não vai ser fácil? A gente está falando o tempo inteiro. Porque sempre haverá o conflito da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas eu devo mortificar a minha carne. Como consigo mortificar a minha carne? Estando mais próximo de Deus. Quanto mais eu me envolver com a palavra, procurar viver a palavra, procurar ser cheio do Espírito, mais possível será mortificar a minha carne. É a base do versículo que eu sempre gosto de mencionar, Romanos capítulo 8, versículo 1. Põe lá pra gente. Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quanto mais eu procuro me aproximar de Deus, a probabilidade e a lógica é que mais longe do pecado eu fico. Mais fácil, mais possível se torna mortificar a minha carne. Porque você começa a matar, a sacrificar os interesses da sua carne. Então você começa, como a gente aprendeu, você começa a não ter mais interesse por certas coisas. Simplesmente não faz falta para você. Isso só acontece quando eu mais me aproximo de Deus. Quando eu mais procuro viver os passos de Jesus. Quando eu mais procuro ser cheio do Espírito Santo. Espírito, rege a minha vida. Eu quero andar segundo o que você mandar. Que não seja eu, mas você, Espírito Santo, sobre a minha vida, me regendo em todas as coisas. E aí quando você, por causa da sua carne, cometer ou pensar em cometer algum ato pecaminoso, na mesma hora aquilo vai queimar no seu peito. Aí vem a segunda parte da história. Você vai ter a opção de dar ouvido àquela ardência no seu peito e falar, está repreendido em nome de Jesus, não farei tal coisa.
Ou você pode simplesmente pensar, o que tem, né? Todo mundo faz. Quando você tem a escolha nas suas mãos e você opta, é o certo falar? Opta pela errada, você está dando força para a sua carne. Se torna mais difícil crucificá-la e largá-la para trás. Cada escolha errada que nós tomamos, mais longe ficamos de Deus. Mais difícil, não que seja impossível para o Espírito, mas ele é um ser extremamente educado e gentil, fica mais difícil do Espírito regir a sua vida. A cada escolha, a cada decisão que eu tomo que favorece os desejos da minha carne, mais difícil eu torno a ação do Espírito Santo sobre a minha vida. Agora, quando eu luto contra os desejos da minha carne, mais fácil eu deixo para a pessoa do Espírito Santo continuar trabalhando na minha vida. Porque ele é um ser gentil e extremamente educado. Portanto, ele se ofende. E Jesus fala, falem mal do Filho do Homem. Jesus estava falando dele mesmo, mas não falem mal do Espírito Santo. Porque ele se ofende. Mas por que a gente fala mais que o Espírito Santo está perto da gente do que a gente quer ficar mais próximo de Deus? Porque a gente é tentado mais em... Por causa da luta da carne. Sim, A sua natureza. Deveria ser ao contrário, porque quanto mais você está próximo de Deus, deveria ter menos poder. Então, mas acontece de ter menos poder. Só que isso não quer dizer que você não terá mais aflição. Entendeu? Você vai conseguir, através da pessoa do Espírito Santo na sua vida, você vai conseguir mortificar a sua carne. Mas isso não quer dizer que ela nunca mais vai lutar contra você, contra o seu espírito. Porque Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Entende? Então você vai ser capaz, através da pessoa do Espírito Santo na sua vida, você vai ser capaz de mortificar a sua carne. Mas isso você não está isenta dela continuar lutando. Entende? Por isso que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os desejos da carne, contra o mundo, a ação espiritual. Porque tem o fator do inimigo, que está ao nosso derredor, bramando como um leão, e tem o nosso maior inimigo, que é a nossa carne. Que muitas das vezes é você mesmo seu maior inimigo. Que muitas das vezes é você mesmo que se auto-sabota espiritualmente. Eu sempre falo isso aqui e vou sempre deixar isso claro. Satanás, ele é o inimigo da igreja. Ele é o seu inimigo. Mas ele não é o mais forte. Porque mais forte é o que está em você. A pessoa do Espírito Santo. A presença de Deus na sua vida. Mais forte é o que está em você. E quando nós cumprimos Efésios 6, a armadura de Deus, nada nos acontece. Só que quem que nos derruba? Nós mesmos, dentro da armadura de Deus. Não é os ataques que vêm do inimigo, porque a armadura de Deus nos protege. Mas é o que está dentro da própria armadura, muitas das vezes, que faz ele cair. Somos nós mesmos. Que cedemos ao desejo da carne. Que cumprimos, deixamos a carne crescer em nossa vida. Por isso que eu digo que o inimigo ele é perigoso, não vamos brincar com o inimigo. Mas você é mais poderoso que o inimigo. Nos dois aspectos. Primeiro, porque a pessoa do Espírito Santo habita em você. Isso te torna mais forte. E segundo, porque você pode ser o seu maior inimigo. Você pode se derrubar. E aí o inimigo, ele se aproveita da sua fraqueza e cria força em cima de você. Porque ele não tem domínio da sua mente. Ele não sabe o que você... na verdade, ele não sabe o que você pensa.
Agora, a partir do momento que ele te vê se comportando de forma inadequada, ele se aproveita do seu comportamento para te dominar. Entende? A astúcia do inimigo, porque ele sabe, amados, que você está revestido. Ele sabe que o que está em você é mais forte e poderoso do que ele. Por que a gente tem visto Satanás criar estratégias para destruir as igrejas, acabar com a fé? Porque ele tentou de várias formas e não conseguiu. E agora está atacando dentro de casa. Nessas ideologias por aí fora que a gente já passou um tempo aqui estudando sobre isso. Cuidado. Você, mais próximo de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, você tem mais capacidade de mortificar a sua carne. Mas isso não quer dizer que ela nunca mais vai lutar contra você. Você não está morto. Você não ficou cego. A sua alma se alimenta do que você ouve e do que você vê. O que você tem ouvido e tem visto? Isso pode dar força para a sua carne querer te derrubar. Entende? Cuidado. Seguindo aqui. Tudo bem até aí? Alguma pergunta, algum comentário? Posso só ler aqui um verso que fica em 1 João, no capítulo 5, no verso 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não o toca. Isso aí. Isso aí. Fechou o nosso comentário. Na minha versão está escrito: não vive pecando. Não vive pecando. Faz uma diferença. Né? Não pecar e não viver pecando. Sim. Porque não pecar é tu não cometer mais pecado. E viver pecando é que, precisa de controle. O pecado vai te sondar. O pecado vai te sondar. Né? É 1 João 5. 18. No inglês está a mesma coisa que está na minha. Os born of God, sin of God. No meu também tá, que é nascido de Deus não peca. Mas há uma diferença, realmente. Mas entre que seja, a questão é, o cidadão ele procura não viver pecado. O pecado aqui é o que exatamente te dá brecha. O ponto-chave é exatamente, quanto mais você se entrega à direção do Espírito Santo, mais longe você fica do pecado. Mas isso não quer dizer que o pecado não vai existir mais em sua vida. Ele vai estar rondando. Que lembre-se disso, a sua natureza ainda é pecaminosa. Eu e você ainda temos a nossa natureza pecaminosa. Então, lembre-se disso. As oportunidades da porta larga são muito atraentes, né? A porta estreita não tem nada de atraente nela. Até agora, o que a gente viu de atraente na porta estreita? O que a gente viu de atraente no caminho estreito? Não tem nada de atraente. Sabe como é que você pode fazer essa analogia? Naquela passagem quando Abraão fala para Ló assim: escolhe aí para onde tu quer ir. Aí Ló olha, né? Aquele caminho bonito. Não, vou por aqui. Deu lá em Sodoma. Aí Abraão foi para um caminho do deserto. Saiu lá em Canaã, na terra prometida. A gente não vê nada de atraente no caminho, não. Mas a gente tem que olhar pro final, o destino daquele caminho. Quando eu olho para frente, quando eu olho para o alvo, lá na frente, não tiro os olhos do meu alvo,
eu trilho pelo caminho com mais facilidade. Não quer dizer que eu não vá chutar algumas pedras no meio do caminho. Não quer dizer que eu não vá torcer meu pé de vez em quando no meio do caminho. Não quer dizer que eu possa até escorregar, cair de joelho. Mas o meu olho vai estar lá no final, no destino. A minha intenção é chegar lá. Só que comparando, não há nada de atraente, diferente do caminho aberto, do caminho largo, né? Do caminho espaçoso. Naturalmente ele é bonito. Naturalmente ele é atraente. Que é o quê? Os deleites da carne. Os deleites desse mundo. O corpo é seu, é o seu corpo, suas regras. Você faz o que você quiser. Aqui, não tem julgamento, não tem... Você pode viver do jeito que você quiser. Você pode beber, você pode fumar, você pode fazer o que você quiser. A sua vida é sua. Olha que facilidade para se viver. Sai do coração. Hã? Sai do coração. Segue seu coração. É isso aí, né? Segue seu coração, vai lá, seja feliz. Não fica se prendendo à opinião de ninguém, não. Não fica se prendendo. Simplesmente viva. É um caminho muito atraente, prazeroso. Só que esse caminho atraente e prazeroso, ele despreza o caminho de Deus. Não tem como trilhar os dois caminhos, amor. Ou você está com Deus, ou você está com o mundo. E quem está com o mundo está com o diabo. Está perdido. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Não tem como trilhar os dois caminhos. Não tem como você andar sobre os dois caminhos. Você vai ter que fazer uma escolha. Não tem como entrar pela porta estreita vivendo a porta larga. Não tem como andar pelo caminho estreito olhando para o caminho largo. Porque ele vai te atrair para lá. Não tem dificuldade nenhuma. Você não tem que se esforçar para nada. Não tem para onde fugir. Ou você trilha o caminho para a salvação, ou você trilha o caminho para a perdição. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Não tem como trilhar os dois caminhos. Não tem como você trilhar um caminho olhando para o outro. Impossível você trilhar o caminho da salvação, o caminho estreito, olhando para o caminho largo. Você vai se desviar para o caminho largo mais cedo ou mais tarde. Então parece ser arrogante, mas pede ao Espírito Santo para botar aquela viseira igual de cavalo, assim, para te forçar a olhar só para frente. Que aí te garante que você vai andar reto. Porque as pessoas botam isso no animal para ele não se distrair com o que está do lado, né? Então a gente precisa disso, olha para frente. Porque não dá. As coisas do mundo pertencem ao mundo. Amar o mundo, você não está amando o Pai. Ou o amor do Pai não está em você. Ainda, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Versículos 9 e 10. Diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí ele fala:
não erreis, porque não é só os injustos, né? Ou nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. Ainda vamos lá para as obras da carne, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19 ao 23. Ou melhor, 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Pensa nisso. Não são só estas que estão escritas aqui, e ainda mais as coisas que são semelhantes a essas. Então existe muito mais, tá? Acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar. Paulo, ele lista aqui algumas, mas ainda tem mais. Leia Romanos, que fala muito sobre o pecado. Você vai ver. Eu duvido ler esses versículos. Muita igreja. Isso aí é metade da igreja tá caminho no chão. É difícil. É doloroso. É difícil e é doloroso. Só que todas essas coisas que nós lemos compõem o caminho espaçoso. E aí se torna fácil. Por quê? Já está na tua natureza pecaminosa. Já é natural para você. Se você se deixa dominar pela sua natureza pecaminosa, isso já é natural da sua carne. Porque todos já nasceram no pecado, não é que Paulo fala? Todos. Nós já nascemos pecadores. Aí, se eu não mortifico a minha carne, todas essas coisas que a gente leu aqui, as obras da carne, elas naturalmente se manifestam na minha vida. O caminho largo. Se você for comparar, né, em quantidade, o que Paulo fala da carne e o que Paulo fala do Espírito, no versículo seguinte, do Espírito é muito pouco. Só que é o pouco que faz uma diferença na sua vida absurda. Ou seja, tem muito mais obras da carne, muito mais desejo da sua natureza pecaminosa. Só que o grande e poderosa revelação é que o Espírito de Deus, ele é tão poderoso que ele não precisa de muito para mudar a sua vida. Ele precisa do que é necessário. E aí vem o fruto do Espírito. Enquanto a sua carne tem um monte de desejos e artimanhas, eu fico imaginando, né? O Espírito, ele fala assim, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas coisas aí a gente mata a carne. Deixa ela com um mundo de ferramenta dela lá, que eu entro só com isso aí e derrubo tudo. Só que para você exercer a virtude ou as virtudes do fruto do Espírito, aí você tem que pegar o caminho apertado. Você tem que andar pelo caminho estreito. Entenda isso. Com esses prazeres da carne, você não vai se manter no caminho estreito. E entenda uma coisa,
A Bíblia diz, bota lá 1 João capítulo 2, versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Todos esses seus desejos da carne, que muitas das vezes você dá lugar para ele te derruba, ele balança a sua fé, isso é passageiro. Os prazeres que o mundo te oferece, ele é passageiro. Eu estava conversando sobre algo semelhante com a minha esposa ontem dentro do carro. É algo passageiro, é um prazer passageiro. Tu pode ficar obcecado com aquela abstinência incontrolável. Mas aí tu foi lá e cedeu ao desejo da carne. No dia seguinte, acabou. Acabou. Vamos pegar aqui um exemplo bem esdrúxulo, bem superficial. Uma festa. Ah, não, eu quero ir naquela festa, porque aquela festa promete. Aquela festa é isso, aquela festa é aquilo. Aí chega lá, bebe todas, fuma, faz, né, tudo que o capiroto gosta. No dia seguinte, qual é o resultado da festa? Ressaca, dor de cabeça, foi roubado, não sabe aonde acordou. Aí volta para casa como? A maioria dos meus amigos, se não todos, que vivem no mundo, falaram isso para mim. Não sei o que eu vim fazer nessa festa. Só levei a pior. Entenda isso. Entenda isso. 1 João, capítulo 2, versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência. Os prazeres da carne, ele é momentâneo. Mas a paz, a graça que vem de Deus, excede todo o entendimento e é permanente. Ela é para sempre. E se você, como ele diz, se você faz a vontade de Deus, você permanece para sempre. Então quer dizer que eu nunca vou morrer? Você vai viver para sempre nos céus. O resto é passageiro. Porque você, entenda isso, você crendo ou não em Jesus Cristo, ele vai voltar. Você crendo ou não no ensinamento da Bíblia, vai se cumprir. Você crendo ou não que os prazeres do mundo são passageiros, eles vão passar. E no final, uns não vão ter mais tempo de se arrepender. Enquanto outros procuraram viver entendendo isso desde o início, no final terão o seu galardão. Aceitando ou não, amados, vai acontecer. Aceitando ou não, vai passar. Vai acabar. Ah, mas eu não creio. Independente. Se você crê ou não crê, vai passar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E não tem essa de ser ateu, não tem essa de ser agnóstico, não tem essa de que não acredita, não tem essa de que eu acho que é isso. Jesus está voltando e vai buscar a sua igreja. Se você não estiver no caminho estreito, você não vai passar pela porta estreita que te leva à salvação. Independente do que você pensa hoje, vai acontecer. Independente da tua opinião, vai acontecer. Nós hoje temos o respaldo, porque Deus é justo, Ele nos deixou toda a orientação para vivermos segundo a sua vontade, os seus propósitos, para que naquele dia a gente não tenha uma surpresa. Agora, se você não quer viver segundo o que Deus nos deixou para viver, crendo ou não, vai chegar aquele dia. Razões e as exigências. Por quê? Diferente da porta larga e do caminho espaçoso.
a porta, né, estreita e o caminho estreito requerem uma transformação interior. Requerem uma mudança de vida, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Essas são as exigências. O mundo está todo caminhando para lá. Ó. Aí você fala assim, é Jesus, você vai virar na contramão e vai vir dando ombrado em todo mundo, na contramão, até chegar a Jesus, até chegar em Jesus. Não tem jeito. Você vai ter que passar por esse processo. Você vai ter que andar na contramão. Para que isso aconteça, é uma transformação interior. Mais uma vez eu volto na lição do domingo passado. Nascer de novo. Nascer de novo. Se você não nascer de novo, será impossível andar na contramão do mundo. Se você não nascer de novo, você não vai conseguir se voltar contra o mundo. É necessário nascer de novo. Reconhecer em Cristo que você é um pecador. É necessário, em Cristo Jesus, reconhecer que somos pecadores. E aí podemos pegar como base o que Paulo diz, 2 Coríntios 12, 9. Vamos. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Entende? Paulo está dizendo aqui, naquela passagem, em que ele tem um espinho na carne, em que vem um enviado do cão para esbofetear ele, e ele pede a Deus, fala, Pai, Senhor, desvia isso de mim, tira isso de mim. E aí o Senhor diz para Paulo assim, a minha graça te basta. E aí quando Paulo entende isso, o que ele fala? De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo reconhece. Paulo reconhece quem ele é. Fraco, pequeno. Ainda o capítulo 5, versículo 17. Que diz assim, 5,17, 2 Coríntios. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, ou já passaram. Eis que tudo novo se fez. Nós precisamos de uma disposição para viver uma vida dirigida por Deus, pelo Espírito Santo. Um novo começo, uma nova vida. Precisamos. Uma vez que eu entrego a minha vida na direção de Deus, do Espírito Santo, eu consigo nascer de novo e as coisas velhas se passarem. A importância do novo nascimento. Quando olhamos para portas, hoje, mexe nesse arame que eu botei aqui, ó, para cima, isso, para tirar um pouco a interferência. Empurra ele um pouquinho para cima, assim, ó. E mexe na anteninha lá, que aí tira a interferência. Quando olhamos para as portas, naquele tempo, ou naqueles tempos, as portas de uma cidade, aonde ficavam os tribunais, aonde se cobravam os impostos, eram sempre nas portas. Se nós olharmos lá para Jeremias, no capítulo, eu anotei aqui,
No capítulo 38, versículo 7, Jeremias 38, 7. Diz assim, isso é quando Jeremias é lançado no calabouço, tá? 38, 7 diz assim, ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que não estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Benjamim era o nome de uma das portas da cidade. Entende-se que os calabouços, os tribunais, a corte, era sempre na entrada da cidade, assim como os impostos. As pessoas tinham que entrar na cidade, eles já pagavam os impostos na entrada, na porta. Ficava sempre na porta. O que isso quer dizer, amor? O que eu quero te levar a pensar? Lá no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo também tem muitas favelas, mas Rio de Janeiro, onde é meu estado, é muito comum nas favelas terem vielas, pequenos caminhos apertados. Tá? Agora, imagina você num desses caminhos apertados, que se chama viela. Tá? Imagina você lá, querendo passar por essa viela. Só que nas suas costas tem uma mochila de acampamento. E quando eu digo mochila de acampamento, é aquela que é a metade da minha altura, assim, ó. Cheia de acessórios que você vem trazendo. Quando você vai entrar nessa viela, a mochila agarra. Por quê? A mochila está muito cheia. A mochila é muito grande para poder passar nesse caminho. O que te leva a fazer? Tirar a mochila das costas e olhar para a mochila, olhar para o caminho e pensar, decisão. Ou eu procuro um caminho maior e levo a mochila, ou eu pego, deixo a mochila para trás e vou sem mochila. Quando nós olhamos para o caminho estreito, carregamos conosco uma mochila, que muitos trazem a bagagem do mundo. Mas para andar no caminho estreito, é necessário dropar essa bagagem. É necessário você tirar essa bagagem das suas costas. Porque senão você não vai passar pelo caminho estreito. Você não vai conseguir entrar no caminho estreito e carregar toda a bagagem que está vindo com você. Então é necessário você renunciar. É necessário você falar assim, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, isso aqui não é mais interessante, isso aqui eu não preciso mais. E se você insistir em andar pela viela, pelo caminho apertado, arrastando a mochila, tu vai desistir no meio do caminho, tu vai ficar cansado. Se tu quiser, a mochila está pesada, se você quiser vir arrastando a mochila, não, eu vou passar por aqui mesmo, mas eu não vou soltar a minha mochila. Vai chegar no meio do caminho, a tua mochila vai estar toda danificada, você vai começar a perder as coisas. Você pode correr o risco das coisas se prenderem nos cantos e você quebrar as suas coisas. Se mesmo assim você insiste, chega uma hora que você vai estar com a sua mão que não vai aguentar mais segurar para poder puxar. Aí você tem que tomar outra decisão. Ou você solta a mochila e larga para lá e segue teu caminho, ou você senta e chora, porque você não quer deixar a mochila para trás, mas quer continuar seguindo, mas não consegue, ou você volta. Qual é a decisão que você vai tomar? João Batista, para a gente encerrar, amados. João Batista, no capítulo 3 de Mateus, João pregava o arrependimento. João pregava a confissão de pecados.
E muitos iam ter com João Batista, inclusive soldados, pessoas de todos os tipos, iam ter com João Batista. E João Batista falava: para entrar no reino de Deus é necessário o arrependimento. João falava: arrependei-vos. João pregava o que o profeta Isaías já tinha pregado sobre arrependimento. João Batista, o arauto do rei, o precursor de Jesus Cristo, ele falava: arrependei-vos. E quando chegaram alguns lá para bisbilhotar o que ele estava fazendo, ele falou: raça de víboras. Quando alguns dos fariseus chegou para querer botar João Batista contra a parede, ele fala para eles: produzi vocês frutos dignos de arrependimento. É necessário se arrepender. Quando eu me arrependo, eu confesso meus pecados. Quando eu confesso os meus pecados, eu tenho que deixá-los. O que é o arrependimento? É importante a gente entender que arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional. O arrependimento bíblico não é emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Uma vez que você se arrepende, você não sente remorso, você não se lamenta, você de fato deixa de fazer. Me arrependi, não vou fazer mais. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Se arrepender não é sentir remorso. Isso já foi muitas das vezes explicado aqui. Se arrepender é largar aquilo e não voltar mais a praticar. Quando eu cumpro esses princípios, quando eu me arrependo, confesso os meus pecados, o Espírito de Deus que habita em mim me capacita a conseguir viver sem o interesse de cometer tais atos pecaminosos novamente. Simplesmente, eu não tenho mais o interesse. Se eu gostava de beber, perdi o interesse em beber. Se eu gostava de fumar, perdi o interesse em fumar. Se eu gostava de brigar na rua, perdi o interesse de brigar na rua. Se eu gostava de roubar, não tenho mais interesse em roubar. E é o que nós aprendemos. Não é que eu não possa fazer, mas eu não tenho interesse. Não quero. Me arrependi. Abri mão e vou mudar. Assim fazendo, nós entramos pela porta e pelo caminho do céu, com o arrependimento e a confissão dos nossos pecados. O caminho é estreito, a porta é estreita, é difícil, mas aquele que nasce de novo do Espírito, o Espírito o capacita a aprender todas as coisas e te capacita a trilhar o caminho estreito. Amém?